A vida oculta e mística de Jesus. ALTR. Ciências ocultas. Pela descrição sumaríssima que acabamos de fazer do arqueômetro, pedimos insistentemente não se ver nele a menor sombra de ocultismo ou de magia. O arqueômetro é totalmente refratário a essa classificação, pois sendo profundamente científico deixa de ser oculto, porque o que está oculto deixa por isso mesmo de ser científico. Daí a impropriedade da expressão ciências ocultas. Ciências ocultadas é que deve ser. As 4 hierarquias dessas ciências eram representadas pelas 4 letras do nome de Deus, I-E-V-E, isto é, Yeval-E, ou seja, Jeová, constituído pelo X algébrico que oculta a verdade. Filon declara expressadamente que não era permitido ouvir o nome de Iev, e ainda menos de pronunciá-lo ou transcrevê-lo literalmente. Abraão chamava Jeová de Shaddai. Os israelitas não o pronunciam, tal é o respeito que lhe consagram, por isso o substituem pelo nome Adonai. O mesmo fez Jesus, substituindo-o por Pai. As próprias letras, segundo dizem seus cabalistas, são brasas que queimam, sendo mister saber manejá-las com um critério. São Gregório de Nazianza diz que esse nome é inconcebível ao espírito e inexplicável pela palavra. É um santo do catolicismo que fala. Segundo os profundos estudos de J.B.F. Obre, o termo Iev, Jeová, proclamado por Moisés, parece ser um derivado de Yahvah, soletrando Y-A-H-V-A-H, sânscrito, tendo íntima relação com o deus do fogo indiano Agni, visto como para Moisés, Jeová era um fogo devorador que residia na arca, segundo se lê na Bíblia. Na Pérsia, Deus era representado pelo fogo, simbolizado no sol. E de fato Iev, Jeová, residia na arca que ele mandara Moisés construir, conforme as indicações que se encontram em Êxodo 25, 10 em diante. Essa arca, segundo a descoberta de Saint Yves, que revolucionou a ciência do seu tempo, não passa de um formidável acumulador elétrico, especialmente orientado com o magnetismo terrestre, como ali é recomendado e no qual Moisés se saturava de eletricidade para produzir os prodígios de fulminação de milhares de pessoas que reza a Bíblia. Basta reparar nos detalhes da descrição de sua construção para verificar quais os elementos positivos e negativos, suas posições no campo magnético da Terra, a utilidade dos querubins com suas asas, a água, etc. Essa arca, que não era acesa por nenhum fogo artificial, conforme se lê em Apocalipse 13:13, Reis 1:18-38, Levítico 9:24. Derretia, contudo, as carnes dos carneiros imolados e fulminava quem dela se aproximasse sem a devida ciência. Levítico 10:1 e 2. De dia ela se desprendia uma nuvem e à noite ela emitia uma luz. Esse fogo celeste era empregado na Pérsia, na China. Nota de rodapé. Vide templos. Retornando ao texto. E na Grécia, para o mesmo fim religioso. Jeová era, pois, um fogo devorador, digamos logo, a eletricidade. As pesquisas modernas dos Andes e de um patrício nosso em Pernambuco, talvez mal orientadas, têm por fim a captação dessa eletricidade atmosférica, cujos resultados, embora medíocres, comprovam aquela possibilidade em alta escala. Isso é dito desde já para corroborar o que diremos mais adiante sobre a semelhança da Bíblia
com os livros anteriores da Babilônia, da Índia, da Pérsia, etc., e que o próprio Moisés diz ter tido seu conhecimento. As últimas escavações feitas na Babilônia têm fornecido inúmeros tijolos com as inscrições Yevá, o que prova, sem receio de contestação, ser esse o nome muito anterior a Moisés, e portanto sujeitos à controvérsia os versículos 5 e 6 do capítulo 34 de Êxodo, e pela primeira vez se referem ao nome de Jeová. Porquanto tanto em Gênesis como até aí, Deus era simplesmente o Senhor. Em hebraico, porém, esse nome traduzido por Senhor é representado pelo termo Elohim, que significa, conforme veremos posteriormente, as forças da natureza. Por isso, só mais tarde, Moisés empregou o termo Jeová. Como o termo Jeová oferece a vantagem de ser dividido em três, Yehová, correspondendo assim metaforicamente ao passado, ao presente e ao futuro. O catolicismo, sempre por espírito de imitação do paganismo, nota de rodapé, sugerimos a leitura de Cristianismo e Paganismo, a conversão da Europa Ocidental, de Juscelin Nigel-Helgart, Madras Editora. Retornando ao texto. O catolicismo, sempre por espírito de imitação do paganismo, fez dele três hipóteses: Pai, Filho e Espírito Santo, e colocou esse tetragrama em um triângulo, como representando as três pessoas da Trindade. Do mesmo modo como se vê no triângulo da figura 2, as três letras de Jesus, YSHO. Segundo Abel Remusat, nota de rodapé, Memoires sur Lao Tse. Esse tetragrama também foi conhecido na China, provavelmente oriundo dos egípcios, e era assim dividido: Y, Ri, Vei, obedecendo a fonética chinesa. Lao Tse simbolizava esse termo da seguinte forma: Y, aquele que vedes, mas não nomeias. Ri, aquele que ouves, mas vossos ouvidos não ouvem. W, E, aquele que vossas mãos apalpam, mas não podem segurar. Segundo os talmudistas, foi Simeão o Justo, morto em 292 a.C., o último pontífice que proferiu em voz alta o divino tetragrama, de acordo com o valor das próprias letras, na grande bênção do povo por ocasião da solenidade do dia da explicação. Simeão predisse os futuros prodígios de Jesus, tal qual Azida profetizou o futuro de seu filho Buda. Ora, que essas ciências tivessem sido ocultadas pelos sábios dóricos numa época da história da humanidade, a partir do cisma de Shu, 3.200 anos antes de Jesus Cristo, pela perseguição movida pelo ionismo, ora nascente, é questão sobejamente provada por eminentes sábios do Egito, da antiga Grécia, da Índia, da China e por modernos, entre eles o padre católico Muru, diretor do Observatório Astronômico de Burgos, em sua notável obra A Misteriosa Ciência dos Faraós, e portanto insuspeito e com autoridade suficiente para tapar a boca de fanáticos contestadores. Dessas ciências, muitas chegaram até nós, como a alquimia, que rebatizamos de química, a magia, que escamoteamos para a física, a morfologia, que rotulamos como geometria, a astrologia, que sorrateiramente transformamos em astronomia, e outras que desapareceram até serem redescobertas um dia com outros nomes, como soem ser a astrosofia, a teologia, etc. A epístola de Paulo aos Hebreus é toda dedicada a essas ciências que ele, como judeu letrado, conhecia suficientemente. Nota de rodapé. 2 Coríntios 11:6.
E se também sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Retornando ao texto. Não as podendo, porém, explicará àquele povo porque este não entenderia. Porque não me entenderíeis. Precisais de leite e não de alimento sólido. Retornando ao texto. São essas ciências que Jesus censura aos fariseus de terem tirado a chave, não podendo penetrá-las nem deixando que outras as penetrassem. Por isso não respingaremos por ora sobre esse ponto que foge do nosso alvo, se bem que a ciência do verbo era e ainda é positivamente uma ciência de que o arqueômetro veio como para constituir exatamente o aparelho de precisão, que revela e controla as palavras de todas as línguas antigas, desde a vatânica, ou seja, a adâmica, tomando esse termo Adão, na sua primitiva significação védica e sânscrita de unidade, universalidade, e não como o pai carnal do gênero humano, simbolizado posteriormente por Moisés em sua Gênese. Inspirada na cosmogonia caldaica, em cujos planisférios astrológicos se verifica a figura de uma árvore ou uma serpente enroscada, ladeada por um casal humano, oferecendo um fruto. Figura 7. Esse casal, em outros planisférios, tem o nome de signo zodiacal, Gêmeos. Olhando o triângulo norte da figura 2, vemos nele escritas as letras Y, SH, O, e no triângulo sul as letras M, R, HI, as quais lidas em adâmico, védico, sânscrito e em muitas outras línguas se pronuncia Yesu, Maria. Nas elucidações daremos uma explicação mais detalhada dessas letras. Quando Krishna pontificava na Índia, 3.200 anos antes de Cristo, era esta a síntese divina que representava o princípio indivisível, o princípio macho e fêmea, e que constituía a religião universal, monoteísta, com exclusão, porém da Europa, que ainda era selvagem, vivendo seus habitantes em grutas de pedras. Esta religião de São Ives já contava com várias sínteses e alianças superpostas. 1. A universal de Ishvara, a indiana das raças morenas, a do Bharat de Ishvara. 3. A ariana conquistadora de Rama. 4. O sistema de Nared, ligando-se à protossíntese. 5. A bramânica concordatária, a de Krishna, fonte do abrahamismo. Da letra Y é que partia todo o movimento emissivo e remissivo na formação dos termos litúrgicos ou científicos, e esta letra era atribuída desde aquela era de Jesus, do verbo criador. I, SHO, isso. I, PHO, verbo, que também se lê no mesmo triângulo norte, e que na tradição dos astecas, que derivaram dos atlantas, também se referia ao verbo criador em Quetzalcoatl. Essa tradição diz que esse deus era benigno, que havia vindo do Oriente, que era alto, de tez branca, de barba e cabeleira negra, que por terem-no maltratado e enxotado, retirou-se profetizando que brancos como ele viriam um dia conquistar aquele povo, do qual não ficaria vestígio da sua civilização. Suas máximas eram idênticas às do Nazareno. Abre aspas. Vestir o nu e dar de comer a quem tem fome. Amar seu semelhante. Fecha aspas, etc. Nota de rodapé 38. Mário D'Arpe, México, editora de Bérgamo, Itália. Retornando ao texto. Notemos de passagem que grande quantidade de palavras astecas é composta de OTL e terminam em ATL, radical de at-ant, e significam, de acordo com a matemática qualitativa, limite das águas, e parecem referir-se ao fim do cataclismo diluviano que demarcou o território.
Essa letra Y é a letra do filho que tem de sentar-se à direita do pai. Ev, a quem muitas vezes Jesus aludia, pois em hebraico Jeová se escreve Ev-I. Nota de rodapé. O Sr. Ginarajadasa, distinto médico indiano, escritor e filósofo por ocasião de sua passagem pela capital do Brasil, em outubro de 1928, em sua notável conferência, não deixou de estranhar que um povo culto como o nosso consentisse que se usasse em rótulos de garrafas de cerveja o nome da síntese divina de um povo de 400 milhões de almas, Brahma, bem como se ver Buda, síntese divina da China e da Índia, servindo de peso para papéis ou outros mistérios, ao passo que naquelas nações ninguém se atreveria a usar a cruz como emblema mercantil. Estranhou também saber que se emprega aos berros o nome de Deus de Israel, Evoé, Jeová, como grito de loucura carnavalesca, em honra a uma suposta divindade mitológica, Momo. Bem se poderia inventar outra coisa para substituir essas inconsequências. Retornando ao texto. É uma das analogias desse aparelho com as rodas do Apocalipse, que só giravam para um lado e não retrocediam, pois todas as palavras partiam dessa letra, isto é, da direita para a esquerda, como frisa o mesmo João quando fala da porta aberta no Oriente, pela qual ninguém pode entrar ou sair. Mas não divaguemos. Um cisma houve, portanto, que não cabe aqui relatar, mas do qual estudiosos encontraram amplos detalhes na Mission des Juifs, promovido há cerca de 5.200 anos pelo ambicioso regente Irshu, de onde se originaram os Irshuitas, a que tanto se refere a Bíblia, e que deu lugar à célebre concordata com Krishna, em tirar a supremacia da letra Y, que passava a pertencer à letra M, do Triângulo de Maria, MRI, figura 2. É o atual M da misteriosa e mística palavra do brahmanismo, Aum, pronunciar Om. O cisma de Irshu, descrito por Fabre d'Olivet, extraído do livro védico Skanda Purana, foi publicado por Wilford no tomo 3 de Asiatic Research. Foi esse cisma que produziu os cultos assírios, fenícios, astecas, sivaítas, a idolatria dos negros e dos polinésios, os deboches dos naturalistas gregos e romanos, o sadismo degenerado da Idade Média, as lubricidades modernas dos adeptos de Voisiné, de Vintras, o cesarismo caótico dos Borges, enfim, a moral à revista atual dos decadentes e nossa misórdia internacional. Nota de rodapé. Michel Manzi. Retornando ao texto. Para atingir ao moderno feminismo que ameaça desorganizar a vida social da humanidade. Nota de rodapé. Pourquoi je ne suis pas féministe? De Rachel, de escritora, Paris, 1928. Retornando ao texto. Irshu era irmão de Tarakya, filho do rei Ugra. Os partidários de Irshu se chamavam, por ironia, dos Palis, isto é, em sânscrito, os pastores, tão citados na Bíblia, os reis pastores. Sem entrarmos em pormenores que complicariam essa dissertação, diremos somente que dessa transposição de letras, verificável com o arqueômetro movimentado e no pequeno resumo da figura 2, resultou a inversão de todo o sistema dórico e a substituição dos termos I, SH, O, MR, RI, HI, pelos de BR, M, SH e VA, nascendo então o ionismo, fonte do naturalismo, do feminismo, do militarismo, da política e da consequente anarquia que reina hoje no mundo.
Com efeito, rodando-se o desenho da figura 2 da esquerda para a direita e de cima para baixo, de modo que a letra M venha ocupar o lugar do Y, invertido assim o elemento básico, ipso facto, fica invertida a leitura de todos os outros elementos. Então fica-se surpreendido de ler da esquerda para a direita. Brahma, Shiva, ou seja, Brahma Shiva. Daí a origem do brahmanismo, do qual saiu mais tarde o abramismo. Religião de Rama, de Abraão, de Moisés, de Jesus e de Maomé. Dividida assim a antiga síntese divina, Krishna fez ver que da separação daquele princípio indivisível, atribuindo função diferente a Brahma e a Shiva, era natural que surgisse o terceiro termo da trilogia, em que se baseiam todos os fenômenos da natureza, de acordo com a cosmogonia dos persas, firmada na astrologia, criou o termo Vishnu, que se lê igualmente naquela figura em V-I-S-H-N, obedecendo ainda às mesmas regras científicas da confecção dos nomes, pois V-I-S-H é a inversão de S-H-I-V-A, assim como D-I-S-H-V e Shu. Pela mesma razão, Abraham é a inversão de Maharabha. Em sânscrito significa a grande maestria, a grande criação pela palavra, pois em sânscrito e hebraico, Bra exprime a ideia de criação. A primeira palavra da Gênese é Boerest, que se desdobra em Bará, palavra, verbo, criar, e Shit, 6. Mais adiante detalharemos este ponto.